E aí vem a pergunta agora, mas se a Terra cria um campo magnético, de onde vem o campo da Terra? Porque eu falei o quê? A corrente elétrica cria o campo. Aí no caso da magnetita, né? É o átomo que cria o campo, então os átomos se organizam e criam o campo. E de onde vem o campo da Terra? Aí vamos à teoria que você vê em geografia aí, né? Que é bem aceita hoje em dia, é que no centro da Terra existe uma movimentação de magma, né? Esse magma que está em movimentação no centro da Terra, ele transporta muitos minerais, né? E muitos íons, que são partículas carregadas. Então, você tem na Terra, no centro da Terra, um fluxo de carga elétrica intenso. E essa carga elétrica está em movimento, que cria o quê? Um campo. Então, o campo da Terra existe porque, no centro da Terra, nós temos cargas em movimento o tempo todo. Então, temos um campo criado pela própria Terra, né? E aí, todo mundo que está próximo à Terra vai sofrer influência desse campo magnético criado pela própria Terra. Certo? Inclusive, como é que é o campo da Terra hoje, né? Vamos lá. Aqui está a Terra. Aqui seria a Terra, mais ou menos. Vamos lá. Vamos botar aqui. Polo Norte e Polo Sul, correto ou não? Geografia, né? Esse norte é o norte geográfico. E aqui é o sul geográfico. Certo? O norte geográfico, né? Polo Norte, Polo Sul, né? Polo Norte aqui, América do Norte, lá Canadá, Estados Unidos, Polo Sul, né? Aqui Brasil, Argentina, etc. Antártica aqui no Polo Sul, sul geográfico. Certo? Vamos lá. Isso aqui é uma bússola. A bússola é um imã natural. Tem o Polo Norte e o Polo Sul. Olha que interessante agora. A bússola, ela aponta o norte para onde? Para cima. E a bússola aponta o sul para onde? Para baixo. Certo? Aqui, ó, é o campo da bússola que sai do Polo Norte e entra pelo Polo Sul. Certo? Vamos lá. Eu pergunto a vocês agora. Pessoal, como é que pode? Se a Terra ela cria um campo magnético, então a Terra é um ímã gigante. Então eu tenho dois ímãs. Eu tenho este e este. Se isso aqui é o norte da bússola, para que exista atração entre polos magnéticos, os polos precisam ter o mesmo nome ou nomes diferentes, opostos? Para ter atração. Os nomes são opostos, né? São diferentes. Norte atrai sul, sul atrai norte. Não é? Então, se aqui é o norte do ímã, aqui em cima não pode ser o norte da Terra. Aqui em cima é o sul. Porque o sul atrai o norte. Quando você estuda geografia, você não vê a Terra como sendo um ímã. Não vê. Você vê a Terra sendo, vamos dizer assim, orientada pela bússola. Aí a bússola faz o que a bússola? Aponta o norte para cima e o sul para baixo. Aí esse norte da bússola é o norte geográfico da Terra. Esse sul da bússola é o sul geográfico da Terra. Só que o norte geográfico é o sul magnético. E o sul geográfico é o norte magnético. Quando você estuda a Terra como sendo um ímã, as coisas se invertem. Como é que é o campo do ímã? Ele sai do polo norte magnético. Sai do norte. Então, ele sai do polo norte
campo. Esse é o campo da Terra. Olha como tudo se encaixa, certo? Aqui é o polo, em geografia, é o polo sul geográfico. Sul. Mas é o norte do ímã. Se você olhar a Terra como sendo o ímã, aqui é o polo norte do ímã. Esse polo norte do ímã atrai o polo sul da bússola. E o polo sul do ímã atrai, no caso o ímã Terra, atrai o norte da bússola. Então, a bússola, o que é esse norte aqui da bússola? É o norte magnético da bússola. O norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. O sul magnético da bússola aponta para o sul geográfico da Terra. E aí, o sul geográfico, ele é o norte magnético, porque o norte atrai o sul. E o norte geográfico é o sul magnético, porque o sul atrai o norte. Olha o campo, como é que o campo se encaixa, tanto na Terra como no ímã da bússola. O campo sai do polo norte magnético da Terra, sai do norte, entra pelo sul da bússola, sai no norte da bússola e entra pelo sul da Terra, sul magnético. Veja que o campo magnético, ele sempre tem que entrar pelo sul e sair pelo norte. Entra pelo sul, sai pelo norte. Entra pelo sul, sai pelo norte. Magnético. Não é geográfico. Então, o campo da Terra é assim, ó. A Terra, o ímã gigante, e o campo é assim, ó. Aqui, essa região que sai o campo é o polo norte magnético, que é o que você conhece como sendo o sul geográfico da Terra. E a região que entra o campo por cima é o sul magnético, que é o que você conhece como sendo o norte geográfico. Esse é o ímã Terra. E todo mundo que está na Terra vai sofrer o alinhamento. Claro, aqueles que permitirem o alinhamento que eu falei aqui, né? Vai sofrer esse alinhamento. Aí alguns se alinham muito rápido, outros demoram milhões de anos. Aqueles que demoram milhões de anos é o que nós chamamos de ímãs permanentes. O ímã da Terra, o ímã Terra, o ímã Terra, o ímã Terra. O campo foi sempre assim. A Terra é uma loucura. A Terra hoje, ela é assim. Mas ela nunca foi o tempo todo assim. Porque esse campo, a direção do campo da Terra tem relação com a direção da corrente elétrica no centro da Terra. A gente vai ver isso depois, na parte de conta. Você sabendo para onde vai a corrente, você pode saber para onde vai o campo. Então, o campo ele é assim hoje, porque no centro da Terra, a corrente que cria esse campo, ela tem uma direção lá, X. Dentro da Terra, as modificações durante os anos sempre ocorreram. O percurso que o magma corre não é sempre o mesmo a vida inteira. Não é. Pode ser a nossa vida inteira, mas a Terra não. Então, já foi no passado o magma num caminho diferente. Então, esse campo, ele já chegou a ser ao contrário. Esse campo já chegou a ser saindo por cima e entrando por baixo. Esse campo já chegou a ser diagonal. Já chegou a ser diagonal. Mas isso não foi na nossa época. Nossa época de ser humano, não. Na época de ser humano foi sempre assim. Certo? Mas antes, há milhões de anos antes, na época do dinossauro lá, né? Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Certo? Você vai ter lá as eras, o Proterozoico, que é antes do Paleozoico, você tinha já esse campo invertido, certo? E nós temos prova hoje de que ele é invertido. Alguém sabe como? Não. Isso é arretado. Nós temos hoje provas experimentais de que o campo da Terra já foi diferente.
Essas pedras, esses minerais que demoram para se organizar, essas pedras, elas são estudadas hoje o tempo todo. Porque imagine que a Terra era ao contrário. As pedras que estão na Terra, elas foram imantadas ao contrário. Porque elas se alinham com a Terra. Não é? Então, por exemplo, se eu tenho um mineral lá, que demora para se organizar, certo? Se esse mineral está enfiado na Terra por muitos anos, ele vai se alinhar, ele vai se organizar de acordo com o campo da Terra. Mas se o campo da Terra sofreu uma mudança rápida por alguma explosão interna que acontece, o caminho do magma muda o percurso de repente. E aí, o campo da Terra de imediato muda. Mas a pedra, não. Porque a pedra, para se desorganizar, são milhões de anos. Então, se a pedra passou milhões de anos se organizando com o campo da Terra, quando a Terra mudar o campo rapidamente, por algum problema interno, a pedra não vai obedecer de imediato. Conclusão, tu vai ter a Terra agora com um campo diferente, uma direção diferente, mas a pedra ainda com um campo alinhado como era a Terra antes. E essa pedra vai obedecer a Terra e vai também acompanhar a Terra? Vai, daqui a milhões de anos. Até lá, você vai ter o campo da pedra para um lado e o campo da Terra para um outro lado. Temos um exemplo famosíssimo aí no mundo sobre isso que eu falei. Vocês já ouviram falar, talvez nunca associaram a essa verdade aqui, mas já ouviram falar, eu tenho certeza. O Triângulo das Bermudas fica próximo de Cuba, fica próximo do Caribe, nas Antilhas. Debaixo do mar, tem uma região de pedra muito grande, rochosa, de muitos minerais. E esses minerais, ó, tá aqui a Terra. Hoje a Terra é assim, né? Hoje é assim. O campo, né? O campo. Aqui é o norte geográfico, o sul magnético. Aqui é o sul geográfico, o norte magnético, certo? Hoje o campo é assim da Terra, né? E aí, o que acontece? Só que esse campo, ele já foi assim, ó. Vou dar um exemplo. Esse campo da Terra já foi assim. Na época que ele foi assim, a pedra se organizou assim. Quando a Terra mudou o campo do preto para o azul, o preto sumiu, agora a Terra vai ter quem? O azul. A pedra continuou assim. Quer dizer, a Terra é um imã gigante agora vertical, mas a pedra que está enfiado na Terra é um imã diagonal. Certo? Ah, mas essa pedra não vai obedecer à Terra, não? Vai, daqui a milhões de anos. Espere mais tempo. Que aí ela vai, ó. A pedra vai, ó. Os átomos vão se organizando e vai, ó. Até ficar igual à Terra. Mas ainda hoje é troncho. O que acontece nessa região? Esse campo da pedra, essas pedras, ela é uma região muito grande do oceano, que é o chamado Triângulo das Bermudas. Elas ficam no fundo do oceano. Quando passa um barco, porque antigamente não tinha radar, não tinha GPS, não tinha satélite, não tinha. Era só uma bússola, né? Certo? Os radares poderosos começaram a surgir quando? Na guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, especificamente, surgiram os radares, com a intenção de detectar aeronaves, navios, submarinos, né? Certo? Então, a inteligência começou a surgir aí. Certo? Então, resultado. Só tinha a bússola. Mas a bússola aponta para onde?
a bússola. No lugar da bússola apontar assim, porque a Terra é assim, a bússola aponta assim, ó. Por quê? Porque eu tenho dois campos. Quando o barco passa por cima desse oceano aí, que embaixo tem essas pedras, a bússola endoida. A bússola endoida. Por que endoida? Porque a bússola sofre dois campos. O campo da Terra, que é esse, e o campo da pedra, porque ela está sobre a pedra. A pedra é gigante. É uma parte do oceano aquela pedra ali. Ela cria um campo forte que endoida a bússola. Então, o campo da Terra é esse e o campo da pedra é esse. Aí a bússola sofre o campo resultante. Aí, no lugar de você se guiar na vertical, você vai para a diagonal. Né? Conclusão, naquela época, as embarcações se guiavam só pela bússola, e naquela região a bússola media errado. Você viajando à noite, por exemplo, aí você, à noite não dá para ver, não tem radar, não tem nada, aí você mete o barco numa ilha de coral, porque você errou o caminho, né? Porque a bússola ficou doida. Aí se você seguir a bússola, vai se dar mal. Então, muitas embarcações afundaram naquela região porque a bússola media errado. E aí as pessoas na época associavam aqui. Até hoje tem filme sobre isso, né? Extraterrestre, abduzido, né? O navio sumiu, ele afundou. Ele afundou. Acontece da bússola medir errado, sim. Ainda hoje acontece. A bússola não mede certo. Só que hoje, nenhum barco segue bússola. Não existe mais. A bússola hoje é enfeite. Qualquer barco que usa a bússola hoje é enfeite. A bússola é para uma emergência, no apocalipse total tem uma bússola. Mas, fora isso, é radar. Né? É radar. Aí o radar não deixa você errar. Porque o radar não vai se guiar pelo campo magnético da Terra, não. Entendeu? Não vai. Né? O GPS não se guia pelo magnetismo da Terra, não. Né? Então você não erra mais hoje porque você tem outros recursos. Mas na época arcaica, só com a bússola, tá lascado. Né? Tem um caso muito famoso de uma batalha da Segunda Guerra Mundial, que eu não vou contar aqui a história completa, mas tem depois que o Japão invadiu Pearl Harbor e acabou com tudo lá na costa leste dos Estados Unidos, né? No Havaí, teve uma nova batalha entre o Japão e os Estados Unidos numa ilha chamada Midway, que fica no meio do Oceano Pacífico. E os americanos mandaram uma tropa de avião lá, um pelotão de bombardeio de mergulho, que para achar os navios japoneses. E eles se perderam, né? Mas não foi por causa do magnetismo, não. Eles se perderam porque estava muito alto. Eles se perderam porque realmente eles seguiam a bússola. No avião, você segue a bússola e você às vezes erra o caminho. Não tem a precisão. Então, toda a frota de aeronave que eles mandaram se perdeu. Não conseguiram, quer dizer, não conseguiram, não. Eles não conseguiram, na hora que queriam, atingir os aviões, os navios japoneses. Mas, por sorte do destino, eles se perderam. Estavam já sem combustível, iam todos morrer. E aí, do nada, eles encontram, por acaso, a frota naval japonesa. E aí eles concluem o serviço. Né? Mas foi sorte. Foi um caso onde o americano venceu o japonês por pura sorte. Né? Porque eles iam perder a guerra também em Midway. Mas aí, dessa vez, deu sorte e o bombardeio encontrou e acabou com o navio japonês.